Gente, nós estamos pregando uma série na vida de Abraão, que é uma vida que nos ensina muito, né? E hoje é a quarta mensagem. E o título da mensagem é Os Dois Tipos de Crentes. Aliás, eu quero dizer para vocês que, do ponto de vista espiritual, a Bíblia fala de três tipos de homens ou de pessoas. O primeiro tipo é o homem natural. O homem natural é o homem sem Deus. Ele é dominado pelo pecado, vive cheio de temores, de preocupações, de ansiedades. No centro da sua vida está o ego, o eu, as vontades, os desejos e as paixões. Cristo está absolutamente fora da sua vida. O segundo tipo de pessoa é o homem carnal. O homem carnal também é dominado pelo pecado, também está sempre cheio de temores, de ansiedades. No centro da vida dele também está o ego. A única diferença é que ele já tem Jesus na sua vida, mas Jesus ainda ocupa a periferia e não o centro. E por último lugar, a Bíblia fala do homem espiritual. O homem espiritual, ou este ser humano, né, homem, mulher, ele tem paz, tem autoridade, tem alegria e tem propósito. No centro da vida dele está a cruz, está Jesus. Na mensagem de hoje, eu vou comparar dois destes homens, o homem carnal e o homem espiritual. Eu vou ler com vocês lá em Gênesis capítulo 13, versículos 7 a 13. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes, chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Na Bíblia nós vemos inúmeras vezes Deus comparando esses dois tipos de crente, o carnal e o espiritual. E ele o faz tanto para contar a história de pessoas, mas também para comparar o comportamento deles em relação a Deus, em relação à vida também. Nós temos o caso de Abel e Caim, que são dois irmãos. Deus agradou-se da sua oferta, e o outro foi rejeitado. Temos o caso de dois irmãos, Moisés e Arão. Enquanto Moisés estava recebendo a lei de Deus no Monte Sinai, Arão estava construindo um bezerro de ouro. Nós temos Samuel e Saul, alguém que foi absolutamente consagrado para Deus e viveu para Deus, e o outro que recebeu um privilégio, um dom, recebeu até o Espírito Santo, profetizou, mas por sua carnalidade acabou muito mal, perdendo mais do que o seu trono, perdendo a sua vida. Davi e Salomão, pai e filho. Um foi o homem segundo o coração de Deus, com seus pecados, com seus erros, mas sempre pronto para se arrepender e buscar a vontade de Deus. Salomão, o homem mais sábio que já existiu,
mas nem toda a sabedoria do mundo foi capaz de fazer com que ele se desviasse do mal, do pecado, e ele cometeu pecados terríveis, a ponto de os teólogos se dividirem se ele foi perdido no final ou se ele foi salvo no final da sua vida. Eu pessoalmente acredito que ele se arrependeu, como a gente vê no livro de Eclesiastes, mas de qualquer forma, Salomão foi um homem carnal. E aqui na nossa história hoje, nós vamos comparar Abrão e Ló, o tio e o sobrinho. Vocês sabem que quando Abrão deixou a Mesopotâmia, Ló, o seu sobrinho, veio com ele. Ló se apegou a Abrão, porque o pai dele, Harã, morreu muito cedo. Então Ló ficou junto de Abrão. E quando Abrão deixa a Mesopotâmia, Ló viaja com ele. Mas nós percebemos nesse texto e ao longo da história bíblica que Ló era um homem carnal, que andava pelo que via, enquanto Abrão era um homem espiritual, que andava pela fé. Então hoje eu quero que você preste bastante atenção, porque dessa história nós vamos aprender lições muito importantes, e eu quero falar de 4 aspectos que diferenciam o homem carnal do homem espiritual. A primeira diferença, eu diria que é no coração. O versículo 6 nos conta que começou a haver uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, primeiro que a gente vê a impossibilidade de 2 pessoas viverem juntas, mesmo que elas se amassem, porque eles eram muito diferentes um do outro, né? Então quando você lê o verso, aparentemente parece que o problema ali era só dinheiro, não é? Aliás, não era falta do dinheiro, era excesso do dinheiro. Mas quando você vai lendo a história, você percebe que havia uma diferença brutal no coração de Ló e no coração de Abrão. Ló era uma pessoa que estava o tempo inteiro se preocupando com o vil metal, em levar vantagem. E tem muitos crentes assim, viu gente? Crentes que põem o dinheiro acima de tudo, acima do relacionamento, acima das pessoas que ama, perde amizades, perde o que tiver que perder por causa do dinheiro. Abrão foi um homem que enriqueceu demais, mas o coração dele estava muito mais em Deus, nas pessoas, do que propriamente nas suas riquezas. Então, eu queria fazer aqui um parêntese e dizer que sociedade entre 2 pessoas não é fácil. Até entre família muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque se pessoas são diferentes, têm um coração diferente, têm valores diferentes, eles vão acabar brigando. E aqui a gente sabe que Ló enriqueceu por conta de Abraão. Ele seguiu Abraão. Abraão prosperou, ele prosperou junto. A bênção de Deus que estava sobre Abraão foi para Ló. E no entanto, quando começou a ver, eles foram para o Egito juntos, né? Voltaram de lá cheios de riqueza. Mas a terra da Palestina ali, aquela região de Israel, é uma região árida. Não tem muito pasto, então o gado cresceu muito. E aí já não havia tanto espaço para que eles pudessem conviver juntos. E os pastores de ambos começaram a brigar. Mas a gente percebe claramente que o coração de Ló era mesquinho, era ganancioso. Ele desonra ao seu tio, que era como um pai, por causa do dinheiro. Ele não aceita o seu lugar. E ele então se torna alguém impossível de conviver com Abrão. E eu tenho certeza que Abrão, com muita dor no coração, ele acaba admitindo que Deus estava certo quando manda que ele saísse da Mesopotâmia e deixasse toda a sua parentela para trás. Abrão não obedeceu. Ele levou o seu pai Terá, isso o atrasou 5 anos na cidade de Harã, e depois, quando vai para Canaã, ele leva também o seu sobrinho. E aqui nós vemos claramente
a diferença no coração de ambos. Quando a gente for lendo a história, isso vai ficar mais claro. Mas a verdade é que Ló trouxe muito mais do que riquezas do Egito. Ele trouxe também consigo a ganância e a carnalidade. A segunda diferença que a gente vê entre os dois é na questão da generosidade. Os versículos 8 e 9 diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Veja o coração de Ló, de Abraão. Nós somos chegados, vamos parar de brigar. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então, Abraão era o líder daquela caravana, daquele grupo de pessoas. Eles eram beduínos, né? Viajantes no deserto. Ficavam ali, montavam a tenda, o gado comia tudo que tinha ali. Quando acabava, eles tinham que levantar acampamento e procurar outro lugar. Mas Abraão era o líder. E Abraão, portanto, por ser mais velho, por ser o líder da tribo, ele tinha o direito de primazia. Ele podia dizer para Ló: ô Ló, é o seguinte, tudo que você tem eu que te dei, você ganhou comigo. Então agora é o seguinte, eu vou para cá e você vai para outro lugar. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele virou para o Ló e disse assim: pode escolher primeiro, para onde você quer ir? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. É mesmo assim, numa sociedade, né? Ou então uma herança. Quando os filhos recebem aquela porção, geralmente acontece o quê? Briga. Briga por centímetros. Briga pelo melhor. Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Muitas vezes laços de família se rompem para sempre. Por causa de ganância. Então eu quero dizer para você que o homem carnal, ele é motivado pelo vil mental, pelo dinheiro, pela ganância, de querer prevalecer sobre os outros. Por quê? Porque ele não confia em Deus. E a própria incapacidade dele ser generoso é porque ele não confia que Deus cuida dele e do seu futuro. Então ele faz qualquer negócio para prevalecer. Abraão não. Ele deu a Ló o direito de escolher para onde ir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. E Ló? Qual deveria ser a resposta dele? Alguém tem uma ideia aí? Como é que um camarada que recebeu tudo do outro deveria dizer: não, Abraão, você é mais velho, fui eu que te segui, tudo que eu tenho eu ganhei por sua causa, então quem vai escolher primeiro é você. Sim ou não? Foi isso que Ló fez? Ah, eu tenho o direito de escolher? Então eu vou escolher. E ele escolheu segundo aquilo que ele acreditava ser o melhor. Então a gente vê aqui claramente a ganância de Ló. E a incapacidade de honrar aquele que o abençoou durante todo aquele tempo. Ló, o crente carnal. Abraão, o crente espiritual. Abraão era generoso, era magnânimo. Ló era ganancioso e mundano. E você pensa que Abraão ficou chateado? Porque Ló escolheu primeiro e escolheu, segundo os seus olhos, aquilo que ele acreditava ser o melhor? Não. Mais na frente na história, a Bíblia diz que Ló foi montando o seu acampamento na direção de Sodoma e de Gomorra. Ou seja, ele estava, e a Bíblia ainda diz, termina esse texto que eu li dizendo, e os homens de Sodoma eram maus. Quer dizer, ele não avaliou espiritualmente aonde ele ia se meter, com quem ele ia fazer os negócios, aonde ele ia se estabelecer e as consequências que ia ter. Ele viu o quê? As campinas verdejantes. Falou, ali vai ter comida para o meu gado, vai ter água para o meu gado, e eu vou fazer negócios com aquelas cidades. Ele não orou a Deus, ele não procurou o conselho de Deus, ele simplesmente agiu pelos seus sentidos. E tem muitos crentes carnais que quebram a cara porque só agem pelos seus sentimentos. É uma escolha errada de um casamento, é o camarada que escolhe uma moça só porque ela é linda.
Eu mesmo, a Lília, eu brinco que eu sou propaganda enganosa. Quando eu casei com a Lília, eu era magro, cabeludo, bonitão, virei um careca gordo. Se não tivesse qualidades interiores, ela estava lascada. Mas tem pessoas que não, que desprezam todos os sinais, simplesmente porque a outra pessoa o atrai fisicamente. Então cuidado, não tome decisões na sua vida sem consultar a Deus. A diferença é que Abraão falou, para mim não importa para onde você vai, porque eu creio num Deus que me fez promessas, e onde eu estiver Ele estará comigo. A minha bênção não depende no lugar onde eu estou, mas depende de quem está comigo, amém ou não? Então essa é a diferença, por isso Abraão era capaz de ser generoso. E eu quero dizer para você que a pessoa generosa, a pessoa que é espiritual, ela não tem medo de ser uma ofertante generosa. Eu sempre tenho dito, né? Não tem forma melhor de você ver se a pessoa é avarenta do que falar em dinheiro. Tem gente que fala em dinheiro, vira um demônio. Briga por centavos. Tem gente que tem dinheiro e não é capaz de pagar uma conta de um almoço para um amigo. Ah, esqueci a carteira, aí fiz isso, fiz aquilo. Por quê? Porque a pessoa, ela não confia que a bênção dela vem de Deus. Quantos aqui creem que Deus é provedor? Sabe qual é o nome que Abraão deu para Deus? Jeová Jiré, o Senhor proverá. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, o Senhor proverá. Maldito o homem que confia no homem. Confie em Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, faça a tua parte, seja excelente no que você faz, mas saiba que a tua bênção, a tua provisão vem de Deus, e seja generoso. Uma escolha como essa, fica evidente que Abraão sabia que Deus era com ele, não importa para onde ele fosse. Por isso ele disse, se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. A terceira diferença deles, então, está no âmbito da fé. Os versículos 8 a 11 nos mostram, né, que Ló, eu vou ler já a partir do texto que diz, levantou Ló os olhos e viu, diga viu, toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Era um lugar lindo, gente. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Aqui eu quero dizer para você que Abrão era um homem espiritual, porque a primeira coisa que ele fez foi obedecer aquela ordem que Deus tinha dado lá atrás, que ele não tinha obedecido. Eu vou me apartar da minha parentela. E aqui eu quero fazer um comentário, tá? Deus não está pedindo para você se apartar da sua família, não. Família é um bem precioso, tá? Quero deixar bem claro, isso aqui é contextual. Deus deu essa ordem para Abraão, porque Deus sabia que onde ele estava lá na Mesopotâmia, era impossível ele desenvolver uma família que tivesse uma visão no Deus único. A Mesopotâmia era o centro de toda a adoração pagã politeísta. Então Deus tinha que tirá-lo de lá. Só que Deus falou, vai sozinho, não leva ninguém com você. E ele levou, ele desobedeceu. Agora, nesse momento aqui, ele falou, quer saber? Esse problema não teria acontecido se eu tivesse obedecido desde o começo. Amém ou não? Você pode fazer uma avaliação na tua vida, no meio de um problema que você está, e dizer, Deus, isso que eu estou vivendo aqui não teria acontecido se eu tivesse obedecido ali. Sim ou não? Então veja como Deus, ele é gracioso, gente. Veja como Deus é maravilhoso, ele te dá a oportunidade de você obedecer. Mas tem que obedecer, porque Ló seria para ele sempre um entrave na vida dele. Porque Deus sabia e por isso mandou ele se separar. Mas aqui a gente vê Abraão obedecendo a ordem. E para isso, ele disse, pode escolher. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Mas eu vou obedecer ao meu Deus.
Eu não vou ficar aqui brigando com você, nem os teus trabalhadores brigando comigo, porque eu vou obedecer meu Deus. Escolhe, você vai para cá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. A segunda coisa que a gente vê aqui é que Abraão andou pela fé e Ló andou por vista. Quando a gente lê os versículos 10 e 11, né? Levantou Ló os olhos e viu, diga aí, viu, toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui acreditam que Deus conhece o futuro? Você acha que Deus conhece o futuro da sua vida? Então, quando você vai tomar uma decisão, você acha que às vezes aquilo que parece ser o melhor pode ser o pior? Sim ou não? Casou com aquela mulher porque é bonita, aí depois ela é terrível. Fez um negócio com uma pessoa sem orar, e aí vai ter uma dor de cabeça. Por quê? Porque são crentes carnais que só andam pelo que vem. Abraão não. Abraão sempre consultava Deus. Já aprendeu a lição, que não adianta ir para o Egito, que ele tinha que estar no altar de Deus. Abraão fez a volta para o centro da vontade de Deus. Quando saiu, resolveu voltar. Mas a verdade é que tem muitos crentes que passam a vida inteira como crentes carnais, porque nunca andam pela fé. Estão diante de um problema, estão enfrentando uma dificuldade, ao invés de buscar a Deus, vão tentar resolver através dos métodos humanos. E as consequências vêm. Por quê? Porque Ló viu as campinas do Jordão, que eram maravilhosas, como o Egito, onde tem água. Mas o que ele não sabia é que Deus ia destruir aquele lugar. Deus já sabia ou não? Sabia. E se ele tivesse perguntado para Deus, Deus ia mandar ele para outro lugar. Mas ele foi sem consultar. É o crente carnal, ele só age pelo que ele vê, pelo que ele acredita, e nunca deixa que Deus decida a vida dele. É interessante que Ló pensou assim: Sodoma e Gomorra são cidades desenvolvidas. Ali eu vou poder fazer negócios, ali eu vou poder vender meu gado, ali eu vou poder trocar, né? Eu dou meu gado, eu recebo mercadorias, grãos, comida. Eu vou poder fazer negócio, então lá é o lugar de Deus para mim, sem perguntar se era a vontade de Deus. Quantas pessoas abandonam um país e vão para o outro país sem consultar a Deus? E por causa disso ficam sofrendo, sem emprego, sem prosperidade e sem estar no centro da vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz de Abraão em Hebreus 11:10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Se de um lado Ló procurava a cidade desenvolvida, Abraão aguardava a cidade que Deus tinha para ele, Nova Jerusalém. Ele estava olhando para o mundo espiritual. Ele estava entendendo que ele fazia parte deste elo de bênçãos e que a sua descendência seria abençoada. E ele já enxergou até o fim. Deus revelou para ele a Nova Jerusalém, a cidade da qual o próprio Deus é o arquiteto e o edificador. Amém, gente? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Este homem é extraordinário. Então tem crentes que passam a vida andando pela fé. Nem sempre, quando Deus te der uma ordem, vai parecer o melhor. Porque quando Deus manda ele deixar Mesopotâmia, a cidade de Ur devia ter 200 mil habitantes, era uma cidade super avançada. O pai dele, o Terá, era um dono de uma fábrica de ídolos. Ele ia herdar, era o filho primogênito.
E no entanto ele abandona tudo para seguir a voz de Deus. Eu quero te desafiar, meu querido, a andar pela voz de Deus. Eu quero dar um testemunho aqui para vocês. Um dia uma pessoa chegou para mim, ele começou comigo lá na igreja de Perdizes ainda. Nós éramos jovens, eu fazia engenharia, ele fazia engenharia. Eu tive um chamado pastoral, ele também teve. Quando Deus me chamou, eu imediatamente falei, eu vou abrir mão de tudo, eu quero ser pastor, eu não vou mais ser engenheiro. Estava no 3º ano de engenharia, praticamente já com um estágio garantido, porque o meu irmão era diretor da Mendes Júnior, ia trabalhar com ele, e Deus me chama, e eu falei, abandonei. Quando eu fui casar com a Lília, gente, na hora de pedir ela em casamento, eu falei, olha, eu quero te pedir em casamento, mas eu quero te fazer uma pergunta antes. Eu vou ser pastor. Você está disposta a viver de maneira simples, se for isso que Deus quiser? Ela falou, estou disposta a casar com você. Se nós vamos ser pobres ou não, isso depende de Deus, mas eu quero casar com você. Na minha cabeça, perante Deus eu falo, eu tinha certeza que eu ia ter uma vida muito simples. Eu abri mão de tudo, porque eu queria servir a Deus. Essa mesma pessoa, eu não estou fazendo uma avaliação minha, tá? Foi ele que me falou isso. Ele me chamou um dia e falou assim, olha, eu quero te falar uma coisa, eu te admiro. Eu falei, muito obrigado, por quê? Porque nós dois éramos líderes juntos, na mesma época, na mesma igreja. Eu e você fazíamos engenharia. Você abriu mão da engenharia para ser pastor e investiu no ministério. Eu abri mão do ministério para investir na engenharia. Hoje, nada que eu faço dá certo, as coisas não vão adiante, e eu vejo você prosperando, inclusive financeiramente. Por quê? Porque você fez a escolha certa. Então eu quero te dizer uma coisa, gente, ande por fé, porque não tem nada que você entregue para Deus, que dê o melhor para Ele, que Ele não te retribua 100 vezes mais, ou 1000 vezes mais, não importa. Amém, gente? Então andar pela fé é sempre seguro. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela acrescenta e não traz dor. Agora, a do mundo não. Você andar pelos olhos, você ganha dinheiro, mas perde a família. Ganha dinheiro, mas perde os filhos, perde a saúde. Por quê? Porque a pessoa que é movida pelo dinheiro, ela não busca Deus. Então, meu querido, você pode ser um crente com o nome escrito no livro da vida, salvo, mas ainda assim passar a vida inteira sem ver o favor e a graça de Deus na tua vida. Amém? E por último lugar, eu quero falar sobre a diferença dos resultados. A Bíblia diz que Abrão foi feito herdeiro do mundo, enquanto Ló perdeu tudo e foi morar numa caverna. Romanos 4,13 diz assim, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, mas sim mediante a justiça da fé. Gênesis 19:30 diz assim, subiu Ló de Zoar e habitou num monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Quando a Bíblia diz que Abrão se tornou herdeiro do mundo, o que a Bíblia está dizendo, que os seus descendentes prosperariam em todas as nações da terra. E não é à toa que você vê hoje, tanto judeus, quanto os filhos de Ismael, que são descendentes de Abraão também, prosperando. Quando você vai lá para Israel e vê a riqueza desse povo, são os maiores líderes, os maiores banqueiros, os homens mais poderosos do mundo, é o povo judeu. Agora, você olha para os árabes, vai para Dubai, que você vai ver o que é aquilo. Sabe o que é isso? É o DNA de Abraão na vida deles.
Porque Deus prometeu que eles iam possuir as nações da terra. Amém, igreja? Porque um homem decidiu andar pela fé e não pela vista. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Deus pode fazer isso com você. Agora Ló não. Ele foi para as campinas verdejantes. Primeiro, houve uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E ele foi levado cativo. Virar escravo, literalmente. Abrão, porque o amava, foi com seu exército e libertou a Ló. Ló voltou para o mesmo lugar que não devia estar. A Bíblia fala que naquele tempo a imoralidade era tremenda. Ele não estava nem aí, gente, dava dinheiro. Então é um camarada que, por dinheiro, ele corre qualquer risco. Ele não se importa se seus filhos vão desviar. Ele não se importa se vai acontecer alguma coisa pior. Não. Está dando dinheiro. E aí, o que aconteceu? Deus vem e destrói aquelas cidades. Ló perdeu tudo. Perdeu todo o seu gado. Perdeu todas as suas posses. A sua família fugiu porque Deus o preservou. E eu acho lindo isso, né? Quando o anjo chega lá e fala: Ló, você tem que sair depressa, porque eu não posso destruir a cidade enquanto você estiver aqui. Olha que coisa tremenda, irmãos. Por isso que eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Se uma pessoa, e não era um crente muito crente, era meia boca, o anjo falou assim: eu não posso destruir essa cidade porque você está aqui. Imagina se Deus vai deixar que milhões de crentes passem pela grande tribulação. Não deixa, meu irmão. Você vai ser livre da grande tribulação, amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Mas perdeu tudo. E foi morar numa caverna. Olhou para as campinas verdejantes e acabou numa caverna. O outro olhou para Deus e se tornou herdeiro do mundo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus deu a Abraão, dá para você também. Agora, gente, quando você lê isso em alguns versículos da Bíblia, parece fácil. Mas na hora do vamos ver, na hora que a guerra se levanta, na hora que você tem que fazer uma decisão, é muito mais fácil agir pela carne e pelos olhos. Mas eu quero te desafiar. Volte para Deus. Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é perdoador. Deus sempre vai te dar a oportunidade de voltar para o centro da vontade dele. Se você voltar, Deus restitui. Não é assim com os filhos? A gente não faz isso com os filhos. Sempre que um filho se arrepende, você está de braços abertos. Agora, se nós que somos maus, a Bíblia diz, Jesus diz, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai que está nos céus. Agora, andar fora da vontade de Deus é correr um risco desnecessário. Então a minha palavra hoje para você que está me vendo aí pela internet: não seja um crente carnal. Não ande só pelos teus sentidos. Ande pela fé. Você não precisa tomar uma decisão imediata só porque parece bom. Consulte a Deus, busque a Deus. Senhor, é isso mesmo? Se isso não for da tua vontade, na minha maneira de entender, tá bacana. Eu acho que é tua vontade, mas se não for, fecha a porta. Manda algum sinal para que eu perceba. Esse é o crente espiritual. Abrão corrigiu a sua rota quando errou. E por isso Deus o abençoou. Em segundo lugar, eu quero dizer que Abrão se tornou o pai de todos os que creem. E Ló foi o pai daqueles cujo nome teria infâmia perpétua. O nome Abraão é pai de muitas multidões, ou de muitos povos. Abraão é pai dos judeus. Abraão é pai dos muçulmanos árabes. Abraão é pai dos cristãos que creem em Jesus. E Ló foi para a caverna. Estando lá, suas 2 filhas não tinham homens. O que elas fizeram? Dormiram com ele
e tiveram filhos do incesto dele. Já pensou que coisa horrorosa? Um pai com uma filha, tiveram 2 filhos, Amon e Moabe, 2 nações amaldiçoadas por Deus. Na Bíblia, Amon e Moabe são nações amaldiçoadas por causa disso. Então veja que coisa, irmãos. O carnal começou olhando o que parecia bom e foi caminhando em direção à ruína, à destruição. Escolha dele. Abraão não. Andou pela fé, aliás, se tornou o pai da fé. Porque a fé dele não foi um ato, foi a vida inteira. Cada vez mais ele tinha de Deus um desafio maior, e ele aceitava o desafio. Quando ele errava, Deus o corrigiu, trazia de volta, mas dava desafios, ele cria. Então eu quero dizer para você que Deus vai te dar a oportunidade de crer. Então escolha crer, meu irmão. Escolha crer, porque aqueles que entregam a sua vida e creem, aqueles que andam pela fé, eles vão ser abençoados e a sua descendência é abençoada. Agora, pessoas que são salvas, que têm o seu nome escrito no livro da vida, mas que a vida inteira andam pelo que enxergam, vão ter muitos dissabores. Abraão se tornou herdeiro do mundo, Ló perdeu tudo. Abraão se tornou o pai da fé, e Ló o pai de uma descendência infame e amaldiçoada. Abraão e Ló são 2 tipos de crentes. É muito importante você entender que há muitos crentes salvos, mas que vivem uma vida miserável. Não sentem a alegria da comunhão com Deus. Não sentem a alegria de serem abençoados por Deus. Por quê? Porque decidiram voltar para o caminho. Gente, eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para vocês. Tem uma palavra na Bíblia que é chave, que se chama arrependimento. Arrependimento é a palavra, não é mágica, mas ela é poderosa, porque é o caminho através do qual você vai voltar para a bênção. No hebraico a palavra arrependimento, shuv, é de novo, ou voltar. Voltar para onde? Os rabinos dizem, sempre para a Torá. Daí vem a palavra techuvá, que é um período de arrependimento. Um período em que você volta para a palavra de Deus. Então, meu querido, nós temos que lutar sempre contra a carne. O apóstolo Paulo, ele diz isso em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Diga assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, diga mais forte, graças a Deus por Jesus Cristo. Querido, Jesus morreu na cruz e ele já venceu o diabo. Ele já venceu os principados e potestades. E mais do que isso, quando Pedro perguntou para ele, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes. E ele já achou que 7 era o máximo, né? Porque 7 na linguagem hebraica significa a totalidade. Jesus respondeu 70 vezes 7. Isso significa que Deus vai te perdoar todas as vezes que você se arrepender. Todas as vezes, não é quase todas. Não existe essa história agora, não tem mais jeito. Tem mais jeito sim. Enquanto você estiver vivo, tem jeito e tem oportunidade de arrepender. Amém, igreja? Abraão cometeu muitos erros ao longo do caminho, mas ele sempre voltava para o altar. O altar é lugar do centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer hoje, meu querido, volte para o centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o lugar da bênção, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não entenda, mesmo que aparentemente a escolha seja pior. Quando você volta para a vontade de Deus, Ele sempre te receberá. O inimigo vai dizer, não adianta mais, já passou dos limites. Já cometeu tantos erros que não tem mais jeito. E Deus está te dizendo, volta para mim, porque tem jeito sim. Diga arrependimento. Este é o segredo de uma vida plena.
de você ser abençoado não só no presente, mas a toda a sua descendência receber um legado de bênção. Mas o crente carnal, ele vai passar a vida sem colocar Deus no centro. Vai chegar no céu porque ele não é salvo pelas suas obras. Mas quando estiver diante de Cristo, no tribunal de Cristo, quando o fogo passar pela sua vida e avaliar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas decisões, tudo isso, se ele não tiver arrependimento no seu caminho, vai queimar tudo. E a Bíblia diz que será salvo como pelo fogo. Eu tenho muito medo disso, viu, gente? Eu falo para Deus todo dia: Senhor, não me deixa passar essa vergonha. Eu quero chegar na tua presença e eu quero ouvir do Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Para aqueles crentes, para aqueles homens naturais, eles nem estarão na presença de Deus na vida eterna, porque Cristo não entrou na vida deles. Mas há aqueles crentes que Jesus entrou na vida deles, mas não se tornou o Senhor das suas vidas. Eles estão salvos porque tiveram seus pecados perdoados, mas nesta vida aqui, o seu futuro não é bom. O futuro da sua descendência não é bom. Então, meu querido, hoje é dia de você se arrepender. Hoje é dia de você pedir perdão a Deus. Hoje é dia de você voltar para a vontade de Deus. Porque Deus é Pai. Diga: Deus é Pai. E Ele sempre há de nos perdoar. Mas tem aquele tipo de crente, que é o crente que anda buscando a vontade de Deus. Cai e se levanta porque Deus o levanta. Peca e confessa o pecado, porque quando confessamos o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que Deus espera de você, meu querido: faça o caminho de volta. Que tipo de crente você quer ser? Abraão ou Ló? Feche seus olhos, eu queria orar pela sua vida. Não é fácil, não é natural andar pela fé. Sabe qual é a minha oração todos os dias? Eu começo a minha oração todas as manhãs. E se eu acordo de madrugada, a minha oração é: Senhor, me ajuda a te agradar. Porque é tão mais fácil, Senhor, fazer do meu jeito. Mas eu não quero andar do meu jeito. Eu quero andar do seu. Existe uma palavra que é graça. Graça é favor imerecido. E a graça de Deus está disponível sempre quando você invoca o nome de Jesus. Então, meu querido, eu não sei se você está vivendo debaixo de culpa, da acusação do diabo pelos pecados que você tenha cometido ou esteja cometendo agora. Eu quero te dizer que já existe uma provisão maravilhosa de amor, de graça, de perdão e de misericórdia, que é o nome de Jesus. E você então pode dizer hoje: Senhor, eu quero entregar o meu coração hoje a Ti. Senhor, eu não quero mais andar pela vista, eu quero andar pela fé.
Ajuda-me, Senhor. Traze-me de volta para o teu caminho. Traz-me de volta para a tua vontade. Porque, Senhor, eu não estou pensando somente em mim, mas eu estou pensando nos meus descendentes. Senhor, que venha sobre eles a tua graça e o teu favor. Eu estou falando com você também que está me vendo hoje pela internet. Satanás, o acusador, ele vai dizer que Jesus não vai te perdoar mais porque você foi longe. Pois Satanás, o mentiroso, vai dizer para você que entregar a vida para ele, andar pela fé, não é possível num mundo como esse. Se você andar desse jeito, você vai quebrar a cara. Não vai quebrar a cara, porque Deus é um Deus que faz muito além do que pedimos e pensamos. Na vida de Abraão, muitas vezes Deus foi lhe pedindo coisas, e um dia ele lhe pediu o tudo, que era o seu filho amado. E quando Abraão entregou, Deus falou: eu não preciso dele. Eu queria que você me entregasse, porque o propósito que eu tenho para a tua vida é um propósito de fazer de você um homem que vai impactar as nações da terra. E eu quero dizer hoje para você aqui, meu querido, que Satanás, o mentiroso, ele vem com seus argumentos e com as suas lógicas e com a sua tentação para te dizer: tudo bem, entrega a vida para Jesus para ser salvo, mas viva pelos seus métodos. Porque os métodos de Deus não são execuíveis, não é capaz, não são capazes de fazer você prosperar nessa vida. Mas hoje é o dia de você entregar o seu coração. E eu quero começar perguntando para você que está aí em casa e para você que está aqui. A primeira entrega que você tem que fazer é do seu coração para Cristo, para que você deixe de ser um homem natural e se torne alguém que nasce de novo em Jesus. Isso começa com a fé de que Ele é a tua provisão, de que Ele é a resposta para você e que Ele é o teu Salvador. Se você hoje aqui precisa de salvação e quer entregar a vida para Jesus, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar com você, meu querido. Há alguém aqui nesta manhã? Os diáconos, por favor, me ajudem. Graças a Deus por essa vida. Fique com a mão levantada. Há mais alguém aqui? Por favor, levante a sua mão. Eu não estou enxergando aqui desse lado. Tem alguém? Há alguém aqui? Fique de pé, minha querida. Tem uma pessoa. Vamos aplaudir o Senhor, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Graças a Deus aqui, graças a Deus também. Graças a Deus aqui também. Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego, mais aqui, graças a Deus também. Diga: eu entrego o meu coração a Ti. Eu não quero viver sem o Senhor. Eu quero viver com o Senhor toda a minha vida. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar para perdoar os meus pecados. Entra na minha vida, Senhor. Eu te entrego o meu coração, meu passado, meu presente e meu futuro. Eu te confesso como Senhor da minha vida, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Fiquem de pé, porque os diáconos vão chegar até você, por favor. Mas a igreja continua com os olhos fechados agora. Eu não vou pedir para você vir aqui adiante, até por uma questão de segurança, não haver contaminação. Mas eu estou querendo agora orar com você, meu querido. Para você que quer entregar a sua vida, os seus negócios, a sua família, a sua alma, os seus medos, e quer se tornar uma pessoa mais crente mesmo, que crê em Deus até as últimas consequências. Se você quer fazer essa decisão hoje,
para não ser um crente tipo Ló, e se tornar um crente tipo Abraão. Fique de pé no seu lugar, onde você estiver, eu vou orar por você. E você, meu querido que está em casa, você pode fazer essa oração comigo também. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor meu Deus, a tua palavra é sábia, e a tua palavra nos revela que há muitos crentes salvos, porém carnais. Eu não quero ser um deles. Eu não quero ser como Ló. Eu quero ser como Abraão, Senhor. Porque mesmo imperfeito, ele sempre se arrependia e voltava para o centro da tua vontade. Senhor, eu quero obedecer. Eu não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja. Eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. E eu sei que o Senhor me abençoará, e não somente a mim, mas a todos os meus descendentes. Por isso hoje, Senhor, eu me arrependo, não porque eu sinto, mas porque eu entendi a tua palavra. E arrependimento não são lágrimas, arrependimento é mudança de atitude. Hoje eu me entrego. Hoje eu entrego meus negócios. Hoje eu entrego a minha vida emocional. Hoje eu entrego, Senhor, os meus temores. Hoje eu entrego o meu jeito, Senhor. E eu declaro que eu viverei, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor transforma a vida daqueles que se colocam diante de ti. E hoje eu me arrependo, Senhor, pelo meu coração distante de ti, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Deus é bom, lembre-se disso. Ele nunca deixará de te perdoar se você se arrepender. Nunca. Não existe essa coisa para Deus: agora não tem jeito mais, agora você passou dos limites. Diariamente eu respondo pessoas na internet: pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Não tem mais volta? Querido, quero falar aqui publicamente para milhares de pessoas: quem blasfema contra o Espírito de verdade não se sente pecando contra Deus. Se há no teu coração esse temor de ter cometido esse pecado, pode ficar tranquilo que você não cometeu. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que ele é o selo que nos guarda e nos prepara para o dia da redenção, que é o dia do arrebatamento. Ele é o penhor da nossa herança. É ele quem fala com você, é aquela voz mansa e suave: filho, esse não é o caminho, essa não é a minha vontade, volta para mim. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos apagar o Espírito Santo a ponto de não ouvirmos a sua voz, mas ele estará lá. Então não tenha medo, volte para ele. Jesus conta diversas parábolas. A do pastor que foi buscar a 100ª ovelha, que estava desgarrada. A do filho pródigo. A da viúva que foi atrás das dracmas perdidas. Você e eu somos as dracmas perdidas. E hoje nós temos esse veículo aqui e a oportunidade de falar para o mundo inteiro através da internet que Jesus te ama. Queridos, vocês já imaginaram se todos esses crentes que estão aqui começarem a viver uma vida cheia do Espírito Santo, o abalo que vai ser contra o reino das trevas? Você já imaginou? Então dê um grito de júbilo aí, porque Deus quer fazer isso na vida da igreja. Um dia desses eu quero contar para vocês a respeito do sequestro do louvor. Uma palavra que Deus me deu, tremenda, uma revelação tremenda. Mas o que você precisa entender é que hoje é o dia do arrependimento.
Nós não sabemos quanto tempo temos. Jesus está às portas. Nós temos que estar prontos para a sua volta. Amém? Feche seus olhos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor do Deus e Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Vá em paz, vá com Deus.